This Paz, is the meus irmãos, que moment. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, queridos. O povo, a maioria do povo, principalmente do sistema religioso, frequentadores de estrutura erguida pelo homem, coisa que o próprio Estevão disse, né? E que por causa disso ele foi morto, que Deus não habitava mais em templo feito por mãos de homem. Mas vamos colocar assim, principalmente pelo povo, né? Do sistema religioso, frequentador de estrutura criada pelo homem. Esse povo, irmãos, eles não gostam de Bíblia não, queridos. Sabia disso, irmãos? Das palavras da Bíblia. Não gostam não, eles preferem, irmãos, se emocionar com supostas profecias. Eis que eu digo nesse momento, eis que eu estou vendo. Eles gostam disso, queridos. Eles gostam disso. Eu estava vendo aí uma senhora aí, que ela estava falando uma suposta profecia, que é coisa da cabeça dela, é teatro dela, a gente sabe que é. E olha só o que ela dizia nessa profecia, irmãos. Ela dizia assim, ó, eis que... Eu não gosto nem de usar o nome Senhor Deus, porque é um nome santo, queridos. A Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor em vão. Eu vou tirar o nome do Senhor de Deus, coisa que essas pessoas, quando mentem, né, expressam esse teatro, fazem esse teatro, usam como se fosse algo banal, mas um dia vão pagar por isso, vão responder por isso, porque o mandamento, um dos mandamentos do Senhor, o terceiro, se eu não me falha a memória, diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então essa senhora estava dizendo, olha, vai haver uma destruição, eu vou sacudir a terra, algo grande, terrível vai acontecer nesse sentido, ela estava falando. Irmãos, eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, algo óbvio, queridos. Desde que esse mundo, desde Adão, se você puxar a história da Bíblia, da palavra de Deus, por que Deus destruiu a terra no tempo de Noé? Porque a Bíblia diz que a terra estava tomada de violência, de sangue. E Deus destruiu. Só sobrou Noé e a família dele. Mas mesmo depois de Noé e a família dele, a gente vê, irmãos, guerras. O povo de Israel enfrentou várias guerras. E isso existe até hoje, queridos. Então veja que são profecias óbvias, que vai haver um sacode, algo vai, meu Deus, coisas óbvias, queridos. Mas sabe por que eles fazem isso? É porque quando eles leem lá, vê que no tempo dos profetas, os profetas agiam dessa forma. Porque os profetas, irmãos, naquele tempo era um outro período em que Deus falava com o seu povo através dos profetas. Deus não tinha cumprido a promessa do Messias, de Jesus ainda. Então ele estava ainda usando os seus servos naquele tempo para poder alertar o povo e falar a respeito do Messias que haveria de vir. E esse povo, quando lê isso, quer imitar hoje. Tudo que eles fazem é na antiga aliança, queridos, é no Velho Testamento. Eles não imitam nada no Novo Testamento. Por quê? Porque no Novo Testamento não existe isso, esse teatro por parte dos apóstolos. Eu te pergunto, quando você lê Jeremias, realmente Jeremias, Isaías, Elias, eis que o Senhor diz, eis que o Senhor me manda aqui, era de fato assim. Mas você vê Paulo fazendo isso? Me mostra na Bíblia, Paulo dizendo para o povo, para os cristãos da época, eis que o Senhor me diz, eis que o Senhor está dizendo. Não existe. Pedro, Tiago, João, Barnabé, Judas, o irmão do Senhor. Não existe, irmãos, essa manifestação deles imitando os antigos profetas. Os apóstolos não tinham esse comportamento. O que eles fizeram? Foi falar da salvação, gente. Foi anunciar Jesus Cristo crucificado e ressurreto para a salvação de todo aquele que nele cresce e crê. É o que a gente vê no Novo Testamento. Mas você vê hoje no sistema religioso, principalmente aqui no YouTube, na internet, aqui na plataforma do YouTube, é o que mais tem.
Eis que o Senhor está me dizendo que fulano de tal vai morrer, que vai ter um sacode, que o chão vai se abrir. Eis que eu estou dizendo, como se fossem os profetas da antiga aliança, porque no Novo Testamento eles não vão encontrar respaldo para isso. Mas sabe por quê? Porque esse povo nega, irmãos, o Novo Testamento. O Novo Testamento não dá dinheiro porque os discípulos não pediram dízimo. No Novo Testamento não dá dinheiro porque os discípulos não pediram sacrifícios. O Novo Testamento, irmãos, não dá espaço para essas manifestações porque, como eu acabei de dizer, os apóstolos, eles não tiveram essa atitude. Simplesmente pregaram, anunciaram Jesus. Agora, como a única condição de salvação, é o que tem. É o que tem. Lembra quando Pedro ia entrar no templo? Que eles costumam usar muito quando diz, quando a gente fala que Deus não habita mais em templo, que Deus não está mais em estrutura. Mas Pedro frequentava o templo, sim, até o dia de ser expulso, porque depois que quando Pedro e João estavam entrando no templo, que ele falou para aquele aleijado, levanta e anda, moeda de prata eu não tenho, mas nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E na hora aquele aleijado se levantou e se colocou de pé. Quando ele entrou no templo, que as pessoas vieram para cima deles, de certa forma idolatrando Pedro, falou, olha, não foi nós que fizemos isso não, mas foi Jesus a quem vocês mataram. Depois desse dia, Pedro e João e os apóstolos, os discípulos foram proibidos de entrar no templo. Então esse argumento de que os discípulos iam no templo, tá vendo? Nós temos que ter uma casinha para frequentar. Mentira, porque você não lê a Bíblia, porque eles foram proibidos, até apanharam. E foram proibidos de entrar no templo por causa de Jesus. Eles iam lá escondido, pregavam e saíam fora. Ia para as praças, para as ruas, ou seja, para falar de Jesus não tinha mais, Jesus não estava confinado a um local específico. Mas é o que esse pessoal hoje, do sistema fechado, religioso, irmãos, que não bebe da Bíblia, não bebe. Se vai falar da Bíblia, eles até abrem a boca de sono, não quer saber de palavra. Agora se emocionar com essas profetadas, falsos profetas, eis que eu estou tendo, eis que eu te digo, eis que não sei o que, aí o povo gosta. Né? Aí o povo gosta, com seus roupões, aparência de santidade. Mas temor a Deus, irmãos. Temor à palavra de Deus, que traz temor para a gente diante de Deus, e isso eles não querem saber. E não à toa, infelizmente, a gente vê coisas absurdas, cada escândalos terríveis, irmãos, no sistema religioso. Por quê? Porque não seguem a palavra, mas seguem falsos profetas, líderes religiosos, donos de empresas religiosas, que só têm uma intenção de enganar, irmãos. Quando não com falsas doutrinas, ensinamentos contrários, errados, mentirosos, que a Bíblia não ensina, é para ganhar o dinheiro das pessoas. Por isso, meu irmão, minha irmã, se firme na Bíblia. O único lugar que Deus está revelado, que você tem que frequentar, e você vai descobrir de fato quem é Deus, está aqui, revelado na palavra dele. Só assim você verdadeiramente vai saber quem é Deus na tua vida. Se você vir para a Bíblia, e não fazer parte de um sistema religioso que ensina coisas que a Bíblia não ensina. Aí você vai viver sempre enganado. Esse é o problema, meus irmãos. Então, queridos, fiquemos atentos, calçados e alimentados no único lugar em que a gente pode, de fato, de verdade, receber o alimento do céu, que é aqui, Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Cuidado com essas profetadas, irmãos. Cuidado com esses supostos adivinhadores. Não vou nem dizer profeta, porque profeta é da antiga aliança. Na nova aliança existe aprendizes. A tradução da palavra discípulo quer dizer aprendiz. Discípulo é aprendiz. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, se inscreva no canal, deixe um like e até a próxima palavra do Senhor para o teu coração e o meu,
em nome de Jesus.